Bom, beleza, eu sou o José Otávio, eu sou um dos fundadores da Oder, empresa de consultoria de design. Eu sou designer de produtos, professor aqui da minha cidade. Sou formado em engenharia de software pela Universidade Tecnológica do Paraná. Tenho pós-graduação em UX e atualmente estou cursando um MBA de gestão de produtos pela Universidade Federal Tecnológica aqui do Paraná também. Tenho experiência com design há quase 6 anos de experiência com design, 8 anos de experiência trabalhando com software, já fui programador também. Então, a gente está sempre aí tentando se aperfeiçoar. E hoje em dia eu estou trabalhando em uma das maiores empresas de compliance americana, chamada Sovos, além de fazer parte da associação da Oder. Eu sou o Henrique, provavelmente no Twitter vocês vão me ver, ou em redes sociais vão me ver como o Vinhola Design lá. Então, ultimamente estou postando umas dicas diárias ali, uma dica por dia no ano, a respeito de design para devs. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e design de produto. Tenho pós-graduação em design de produto também em UX design e também estou fazendo MBA em gestão de projetos na Universidade Federal do Paraná. Tenho 7 anos de experiência em design, já trabalhei produto de tudo que é tipo, e aí agora a gente está entrando aí nesse mundo, até em contato com o Dani, vendo as necessidades que deve ter, né, as dúvidas e tal, a gente começou a entrar um pouquinho nesse cenário dessa bolha para a gente conseguir trazer um pouquinho dessa visão de produto, um pouquinho sobre empatia com o usuário e tudo mais, e é isso aí. Também sou um dos fundadores da Oder, junto com o Otávio, a gente começou esse projeto há mais ou menos um ano, e a gente está aí angariando clientes, também nessa luta aí de colocar tudo funcionando, né? Então a gente tá aí passando por bastante aprendizado também. Boa, bom demais. Ô, seu gato quer sair ali, mano. Abre pra ele. Eu vou liberar ele lá, peraí. Você tinha ficado aberto só para um lado. Olha lá. Agora tá sendo burra só. Ah, você tem uma portinha? Ô, isso é muito Tem, olha chique, lá. hein? Eu queria muito. Olha Olha. só, quanta Caralho. tecnologia. Isso aí é a Foi experiência do embora. usuário, gato. Isso aí é. Exato. Nossa, muito bom. Então, a gente separou algumas perguntas aqui, né? Pra eu ir fazendo pra eles. Meio que entrevista, mas eu também vou entrar e dar meus palpites no meio, porque eu sou dev. Então, o intuito desse vídeo é design para dev, né? Então, tipo, o que que você que quer construir seu produto, que é back-end chucro aí, ou até mesmo você que é front e não manja tanto de Figma, peculiar, vai aprender alguma coisinha pelo menos. Vamos começar pelo básico, né? Tipo, o que que é UX, o que que é UI? Não são a mesma coisa, a mesma pessoa pode ser UX e UI ao mesmo tempo. Como que. E por que que você deveria se portar, né? Com o UX e com o UI? Basicamente, se a gente fazer uma correlação aí com o próprio front-end e o back-end seria UX, é a parte estrutural aí de como você vai planejar uma experiência, e o front-end seria o UI. Então, basicamente, o UX é tudo como a gente planeja, como um processo vai se parecer, como o usuário vai interagir com as coisas, o que que ele vai sentir em determinado momento, onde a gente pode encaixar o nosso produto ou uma funcionalidade para que ela seja mais efetiva. Então, é toda a parte de planejamento, estratégia, atrás da experiência que o usuário vai ter utilizando sua UI. Então, fazendo uma correlação rápida, o UX seria praticamente um back-end, o que está atuando por trás, e UI, o front-end. Basicamente, está trazendo um pouquinho do contexto, né? A pesquisa, tudo que você ouvir que não é algo prático, é algo que você tem que trazer um pensamento para aquilo, um entendimento. Então, você ir atrás de quem é o usuário, entender como que a pessoa resolveria um problema, entender se o produto que você está trazendo para ela realmente vai resolver esse problema, vai ser na parte de UX. E o UI vai ser todo aquele sentido de que você vai trazer para a interface. Então, desde responsividade, modelo de tela, o padrão que você quer trazer, cores. Então, todos esses esquemas que você vai trazer, que o usuário vai interagir de fato, a interface ali, é onde você vai trazer a UI, né? Então, você vai modelar toda a experiência antes de jornada, e aí depois você traz isso para a realidade ali junto na interface. Então, acho que trazendo um pouquinho das diferenças é um pouco disso. UX é User Experience, né? Tipo, não. É isso, né? Isso, Isso, aham. isso, exato. UI é User Interface, certo? Exatamente. Então é Exatamente. como o usuário vai interagir com o teu produto e como ele se sente utilizando aquele produto. Então a experiência é como ele. E aí a gente diz que a gente projeta a experiência, né? Então é como a gente imagina que aquele usuário vai utilizar. Mas existem N fatores que podem fazer com uma experiência boa ou ruim, dependendo de onde a pessoa está, ambiente e tudo mais. Entendi. Exato. E
ter uma percepção base do que é um UX, pelo menos para você conseguir pensar um pouco sobre como o seu projeto, o que você está trabalhando vai se comportar, que funcionalidades vão ser chave, qual que é a ação-chave que vai ter, o que você espera, o que o usuário está esperando disso, pode alavancar bastante e fazer com que a percepção de qualidade daquilo que você está criando seja muito maior. Então, você, como dev, não precisa saber fazer pesquisa, fazer essas monte de coisa, mas você tendo um nível básico de entendimento, você consegue tentar encontrar uns pontos chaves aí, traçar um fluxo de como o usuário vai se comportar no seu site de forma mais robusta e tentar achar os pontos de principal dor e ação, já que você pode botar ali um frufruzinho, uma micro-interação, uma mensagem mais bacana, onde isso vai mudar totalmente a forma que ele está utilizando ali, né? Inclusive, hoje eu vi já te deixar falar, Dani. Teve um comentário hoje, num post do Dani sobre o abacate, que o rapaz falou: Nossa, deu pra ver que conforme o item foi inspirando, o abacate foi apodrecendo, significando que ele estava acabando. E ele disse que esse tipo de interação que realmente faz a diferença na aplicação. Então, o Dani ali, mesmo não sendo designer, ele tem esse pensamento, trazendo esses elementos diferentes que vão trazer o usuário para perto, né? Então, isso faz toda a diferença, mesmo sendo algo pequenininho ali, e no fim, talvez, para negócio não faz tanta diferença, mas para o usuário vai trazer essa conquista, né? Esse entendimento maior sobre o negócio. Eu acho que a primeira sensação de UX assim que eu tive foi quando no meu primeiro trabalho, eu trabalhava no setor de logística, meu primeiro trabalho como dev, né? Trabalhava na área de logística e aí eu lembro que um dia eu subi lá num galpão, que era presencial, aí eu subi lá num galpão para ver o pessoal usando. A gente tinha tipo assim 300 peões usando o aplicativo mobile que eu fazia, que eles usavam, enfim, lá dentro do galpão de logística eles usavam um APK, né, um aplicativo mobile dos coletores. E aí eu comecei a olhar assim o pessoal a usar o aplicativo que eu tinha feito. Pela primeira vez eu vi uma pessoa usando o aplicativo que eu fiz assim. E não tinha designer naquela época, tipo, trabalhando comigo, era só eu fazia tudo. Então, eu vi o cara assim e eu ficava lá de cima olhando assim, tipo, pô, por que esse cara não clicou ali? Era pra ele clicar ali naquele botão. Por que ele não fez isso? Por que fez aquilo? Então, tipo, essa foi minha primeira pesquisa de UX sem saber que era uma pesquisa em si, porque eu vi o meu usuário mexendo no meu aplicativo. E hoje tem uma coisa que dá para você se assemelhar muito a essa minha experiência que eu tive, que é você integrar coisas como PostHog, ou acho que o Clarity da Microsoft faz isso também. Hotjar também. Hotjar faz isso também. Então dá para você integrar ferramentas que vão meio que salvar a experiência do seu usuário no seu site. E você vai ver, pô, por que esse cara não está clicando no botão que eu falei que era para ele clicar? Então o usuário ele tem uma intuição ali que vai te dizer se você está certo ou não, né? E isso pode mudar também de acordo com a base que você está desenvolvendo. Por exemplo, eu desenvolvi para peão de obra. Você pode estar desenvolvendo um aplicativo para designers, tipo um Behance da vida. Então é muito diferente você desenvolver uma coisa e uma outra coisa assim, né? Você vai mudar tanto o seu UX, tanto a sua UI, né? Que é as cores que você vai usar. Por exemplo, eu lembro que eu não conseguia e na minha cabeça eu tinha que colocar dark theme, assim, eu tinha que colocar um tema escuro. E aí o meu patrão falava assim pra mim, cara, que tema escuro? Os caras tá lá na obra, fazendo negócio, no galpão tudo claro, e você quer ficar colocando tema escuro, vai dificultar a vida dele. E eu não entendia muito bem isso na época, né? Mas agora faz total sentido. Se você está desenvolvendo alguma coisa para desenvolvedores utilizarem, por exemplo, é muito de bom gosto que você coloque um tema mais escuro, e isso já vai um pouquinho mais para UI ali, né? Inclusive, uma das premissas básicas do design centrado no usuário, né, a DHC, que a gente chama, é justamente o primeiro momento que você tem é a empatia. Então, você, de fato, se colocar no lugar daquela pessoa que vai usar a aplicação. Então, você sai do personagem de dev ali, tá no teu trabalho, fazendo tuas tarefas e entregando funcionalidade, fazendo deploy ali e tudo mais. E você começa a pensar como aquela pessoa que tá ali no dia a dia dela trabalhando. Então você começa a ver porque ela não clica, você começa a ver o ambiente, às vezes você vai, pô, seria muito legal a gente colocar uma micro interação de som aqui nesse aplicativo. Mas, pô, o cara tá trabalhando num galpão lá, cheio de barulho de máquina, o cara não vai ouvir aquele barulhinho que você colocou para chamar a atenção dele. Então você vai ter que ir para uma outra solução. Então você, de fato, conhecer o teu usuário, você trazer
é, esse entendimento para o teu interior, assim, faz com que você entregue um produto melhor, que você tenha paixão pelo aquilo que você está entregando, porque de fato tudo que você constrói vai afetar a vida das pessoas. Então é a premissa número um, assim, de design, e aí a diferença de UX e de UI também, de novo, né? UX é muito isso, você se colocar no lugar daquela pessoa e você começar a traduzir aquilo para dentro do teu código, para dentro da tua estrutura. Boa. Bom, vamos pro ponto 2 aqui. Princípios básicos de design que todo dev precisa saber. Esse eu tô curioso, mano. Tipo, o que é básico que todo design, que todo dev tem que saber sobre design, mano? O que vocês acham? Bom, eu acho que o primeiro ponto é saber essas diferenças que a gente explicou. Acho que o primeiro ponto, que nem estava aqui nos pontos que a gente tinha colocado no nosso pequeno roteirinho aqui, você saber essa diferença, saber como implicar um bom UX, como fazer uma boa chamada de ação. E, cara, acho que pro desenvolvedor estar criando um produto, cara, você precisa ter o mínimo de conhecimento, por exemplo, de consistência. Você precisa criar um pequeno design system, você precisa saber que as pessoas que estão usando o seu produto, elas vão criar uma familiaridade com as coisas que elas estão vendo, seja botão, seja a forma como você chama alguma coisa, seja, sei lá, a espessura do botão, o quão redondo é um botão, o texto que você está usando, o tamanho de texto, elas vão criar uma familiaridade com isso, e você precisa ter uma consistência. Toda página precisa ser igual, tecnicamente, né? Assim, precisa ter uma consistência padrão para que as coisas não fujam do controle e que aquele usuário se sinta mais confortável em utilizar. Se toda a página tiver um tamanho de fonte diferente, tamanho de botão diferente, uma cor de call to action diferente, isso vai confundir, não vai ser legal, mesmo que seja internamente, né? No subconsciente ali não vai ser bacana. Inclusive, tem um cara que foi um dos fundadores, assim, um dos crânios da experiência de usuário, há uns 20, 30 anos atrás, que é o Nielsen, que ele construiu as 10 heurísticas de Nielsen, que basicamente são a bíblia do designer, e ele direciona a gente, assim, para vários pontos interessantes. E um dos pontos que ele traz, né, a segunda heurística, é a compatibilidade do sistema com a vida real. Então, por que que hoje nos sistemas a gente usa botões, usa elementos que parecem com o que a gente utilizava antigamente? Então, por exemplo, os botões, eles parecem muito com os botões de rádio que a gente tinha antigamente. O próprio e-mail, né, é basicamente um mail, que é a correspondência que você mandava, que se transformou em algo e você consegue fazer a correlação ali, né, o teu viés cognitivo te leva para algo que já é familiar. Então, um outro ponto importante é você sempre tentar trazer semelhanças da vida real com o produto que está fazendo. E, de novo, trazendo a correlação de um elemento que o pessoal ali colocou no abacate, o abacate apodrecendo. Então, você vê que a vida útil dele está acabando, ou você come logo aquele abacate, ou ele vai apodrecer e você vai perder ele. Então, isso também é uma correlação da vida real. Você traz um entendimento visual ali de algo que está acontecendo dentro da aplicação. Então, essa consistência com a vida é muito importante também para você trazer um produto mais legal. Cara, é engraçado que antes o ícone de salvar era assim, né, ó. O Que é, disquetezinho, que né? é um disquete. Mas, tipo, o pessoal da minha geração já não sabe o que é disquete, tá ligado? Da nossa geração já não sabe. Aí, por exemplo, no Instagram, os caras já foram lá e colocaram um bookmark, que é assim, né? Então, até Uhum. isso o pessoal vai evoluindo, né? Para as coisas que a gente usa no dia a dia. Logo E mais até ninguém vai saber o que é livro. a galera que utiliza, às vezes, um botão de salvar, associou o ícone a salvar, não associa ao disquete de antigamente que salvava os arquivos, né? Sim. Então tem muita parada assim. As pastinhas também que a gente usa no Windows é por conta das pastas de arquivo. Então, provavelmente daqui a pouco elas vão ser substituídas também, porque ninguém grava mais arquivo no papel, nas caixinhas de fato. Então é muito legal você ir trazendo essas referências assim para dentro do digital, né? Boa. Aí, mano, uma coisa que me confunde muito é sobre as cores. Na verdade, eu ficava mais confuso antes, assim. Hoje, como eu copio muita coisa, acaba que as cores ficam boas, porque eu copio, né? Então, copio de alguém que fez bem. Mas sobre cores e foi até algo, cores e também contraste, né? Mas foi algo que eu fiz lá no abacate, que, por exemplo, como o nome é abacate, eu pensei assim, mano, é verde, não tem como ser outra cor, tá ligado? Não existe um abacate laranja, sei lá. Então eu vou usar as cores do abacate. Então é verde, marrom, verde escuro, verde claro, marrom. Essa é a paleta, tá ligado? Mas como que você acha que uma pessoa que não tem algo tão óbvio assim em mente, não tem uma fruta, o nome do negócio dele não é uma fruta, deve escolher cores, assim, né? Que eu acho que essa é uma premissa bem importante. Quer trazer um pouquinho de psicologia das cores aí, Otávio? Pode ser. Cara,
Acho que sabendo o beabá já é um bom começo. Por exemplo, sabe que cores que levam um sentimento negativo como vermelho, não é legal você ter como cor primária. Acontece, eu trabalhei em produtos que a cor primária era vermelho. Então, os botões, por exemplo, de Call to Action eram vermelhos. E, querendo ou não, isso é estranho. O usuário, a gente está acostumado a associar o botão vermelho como uma coisa negativa. Um alerta, Então, né? você fugindo desses padrões já é um bom começo. Para criar uma paleta de cores do zero, bom, acho que o primeiro passo, como o Dani comentou, você tem uma marca, você cria uma marca, você cria um conceito ali, ou, sei lá, abacate, a unicórnio pay, sei lá, qualquer coisa ali, e esse componente, essa coisa, tem uma cor principal que chama atenção. Começa por ela. Depois disso, a gente tem várias ferramentas aí que te ajudam a criar umas cores complementares, que vão te ajudar a formar essa paleta um pouco mais fácil. Tem até um site lá que é Colors, Colors normal em inglês com dois os.co, que ele gera uma paleta para você. Você pode colocar, por exemplo, a cor do abacate, porque é a cor que faz sentido para abacate, e ele vai gerar uma paleta que faz sentido e você pode usar. Inclusive, esse site tem um plugin dentro do Figma também, se você quiser usar os plugins no Figma, que é um pouquinho mais avançado, mas se você procurar os plugins o mesmo nome, você consegue achar dentro do Figma, ele gera lá dentro já para você também. Isso. Aí, esse conjunto de cores que você vai obter aí, você tem que saber também trabalhar com ele. Você não vai querer usar a cor chapada em todo lugar. Você tem aquele conjunto de cores e você trabalha com ela. Geralmente, a gente utiliza pelo menos a cores em 3 tipos de opacidade, né? Opacidade, sei lá, 30%, 60%, 80%, 100%. Esses diferentes níveis, até mais baixo que isso, você consegue ter esse nível de cuidado, pode trazer diferentes tipos de mensagem para um botão, para um texto ou qualquer coisa. Então, um botão secundário, ele pode ter a cor primária sua marca, mas com uma opacidade mais baixa, enfim, uma cor um pouco mais voltada para o branco, mas que traz aquele, sei lá, um verdinho em cima de uma cor mais verde, mais forte. Então, você saber brincar com essas cores. Você tem lá as cores cruzonas, assim, joga na tua tela lá um monte de cor brilhante pra caramba. Aí você vai lá e dá uma ajustada, diminui a opacidade, dá uma brincada, isso já vai ajudar bastante. Inclusive, tem uma regra, né, quando você vai trabalhar em sistema, que você vai fazer uma divisão, assim. Então, você vai usar 60% de uma cor dominante, que ela vai fazer com que o usuário tenha o espaço vazio. O espaço vazio é muito importante também para você conseguir orientar teu cérebro para as informações que são mais relevantes ali, trazendo o call to action, que a gente chama que é o que está chamando a atenção para você utilizar. Então, vai ser um botão principal, um botão secundário, que é onde você quer que o usuário clique. Então, você vai ter 60% de um branco para um sistema com tema light, você vai ter um tom mais escuro, um preto, um cinza ali, um azul mais escuro para um sistema dark. E aí você vai trabalhar 30% de cor secundária, que são cores, se for um sistema dark, um cinzinha claro que vai ser os textos, as informações importantes, uma borda de campo, essas coisas secundárias de fato, né? Então, que não é para chamar atenção. E 10% é de fato as cores de destaque, cor da marca, botão, ícone, coisas que você quer que o usuário tenha a atenção puxada para ele tomar uma ação. Então vai tratar uma landing page, você vai colocar uma imagem super bonita ali, legal, mas você quer que o usuário clique em comprar, ou o usuário que você quer direcionar ele para tua parte de pricing ali, onde ele vai comprar uma assinatura. Então você quer que ele se direcione o olhar ali. Então você vai tratar as cores de acordo para ser direcionado para o que você quer que ele utilize, né? Então tem essa dica aí também. E aí, se você quiser, a gente pode falar um pouquinho sobre a psicologia das cores e como cada cor pode remeter um aplicativo também. Cara, eu acho que essa parte de psicologia das cores, pelo menos pro cara que é dev mais chucro assim, ele não precisa memorizar todas, né? Tipo, Uhum. beleza, vermelho é pra isso e tal. Óbvio, acho que se ele memorizar o farol ali, né? Que é o vermelho é pra erro, Boa. verde é sucesso e amarelo é aviso, né? Uma coisa assim. E ainda azul eu ainda uso pra informação, coisa tipo também, né? De É isso aí. positivo. É exatamente isso. Então, além dessa divisão, você vai ter as cores que não tem nada a ver com a tua marca, não são as cores principais e nem as cores secundárias que você vai utilizar para chamar uma atenção diferente do usuário. Então, está acontecendo alguma coisa aqui e eu preciso que você leia essa informação para você dar continuidade.
Então, pô, o cara teve um deslize, né? Inclusive, a gente evita a palavra erro porque a gente, como designer, tem que fazer a prevenção dos erros para que eles não aconteçam. Mas o usuário vai ter os deslizes que ele vai fazer ali na aplicação por ter clicado no botão errado, precisar voltar uma etapa e tudo mais. E aí a gente usa as cores para falar, ó, você tá voltando, você tem certeza que você quer fazer isso? Aí você coloca um vermelho ali para chamar a atenção. Um warning num laranja, um azul. E aí é como você disse, sucesso, você concluiu o teu cadastro, coloca um verde ali para chamar a atenção dele que deu certo aquilo que ele está fazendo. Então é legal se tratar essas cores de apoio também. Sempre a mesma paleta, né? Que são essas que o Dani comentou. Boa. Show. Bom, a próxima é uma que eu gosto. Eu queria muito falar sobre isso. Eu estava muito tempo tentando falar sobre isso, mas eu não tinha um espaço. Então, escolha de ferramentas e recursos simples. Vocês podem começar falando sobre escolha de ferramenta de design para dev, e depois eu vou falar sobre ferramentas de dev mesmo, né? Tipo, quando e quando não usar kits prontos, tipo Material UI, ou um que está muito em alta agora, que é o ChatCN. Quando usar e quando não usar. Mas depois eu falo sobre isso. Fala um pouquinho sobre, enfim, quais ferramentas vocês gostam de usar para design mesmo. Assim, né? Eu acho que tem duas principais, assim, que na verdade é uma, a gente usa praticamente para tudo, que é o próprio Figma para você fazer os protótipos. E ele te dá uma abertura para você fazer o que você quiser se você domina um pouquinho dele. Então você consegue fazer desde a apresentação de algo que você precisa. Então, o dev está na faculdade e ainda está aprendendo, você consegue fazer uma apresentação da matéria chata lá de estatística utilizando o Figma também. Você consegue utilizar o Figma para você, com o FigJam, né, que seria a ferramenta dentro do Figma, para você construir fluxograma, sitemap, outras ferramentas até para você se organizar como dev. Então, pô, pego uma tela ali, jogo aqui e eu começo a esboçar como utilizar, como que vai ficar meu back-end, por exemplo. Então, você consegue utilizar isso como mapa mental. Então, acho que essa é a principal ferramenta que pode te auxiliar, assim, tanto em design como em desenvolvimento, para você organizar ideias e você conseguir fazer os protótipos iniciais, wireframes ali para o teu produto. Top. Pô, agora eu vou falar sobre. Depois a gente pode também, se vocês lembrarem, falar de outros sites, né? Antes de eu começar a bullshitar aqui sobre ferramenta de dev. Mas uns sites que eu gosto muito de utilizar, principalmente para ter referência de outras coisas. Acho que o pessoal usa muito Dribbble, né? E Behance Uhum. tem esses. Behance. Mas enfim, o pessoal usa muito esses. Um que está muito em alta, que eu vi uns amigos meus mais novinhos usando, é o Pinterest. Vocês usam também Pinterest para ver as coisas, para ter referência? Alguma coisa. Eu uso, Muito de vez em quando. eu uso bastante Awards também. Só que Awards. ele é um pouco mais viajado. É mais para quando você tá sem criatividade e aí você vai lá olhar para tua cabeça sair um pouco da caixa e você pensar em alguma coisa. Então, é difícil você utilizar alguma coisa de lá, mas ele abre tua cabeça para utilizar outras coisas. Isso. Esse Awards ele é mais tipo design como arte mesmo. Eles Uhum. premiam designs absurdos, Sei. que são muito disruptivos, coisa que na realidade não funciona, mas que é muito foda. Para você sair da caixinha mesmo. É, E a própria ferramenta de comunidade do Figma. Então, às vezes, Nossa, essa é a melhor. eu preciso de um componente de cartão de crédito aqui para usar na minha aplicação. Você vai lá na comunidade do Figma, pesquisa Credit Card e vai te aparecer um monte de ferramenta ali que você pode utilizar, plugin também. Então é muito boa essa ferramenta para você encontrar referência, né? O Esse é Twitter também fenomenal. tem usado muito. Nossa, Twitter é muito bom mesmo. Acho que meus top Uhum, 3 são o Figma, a comunidade do Figma, uhum. o Twitter, eu uso muito. Inclusive, depois eu vou deixar uma lista de caras da gringa para vocês seguirem e também daqui, inclusive o Otávio e o Henrique, para vocês seguirem, que eles estão postando conteúdo legal lá. E o pessoal da gringa também eu sigo bastante, que, cara, eles postam coisas muito sensacionais. Tipo, no Twitter só tem coisa salvo de designer lá, meio que eu entrei na bolha de design de lá. Então, eu consigo trazer muita coisa bacana para os meus produtos. E aí meus produtos acabam virando um Frankenstein, né? Tipo, eu não sou o UX nem UI, mas eu tenho uma visão do que é bom, eu sei o que é bom pra mim e o que não é. E eu vou lá e consigo, tá ligado? Copiar uma parte de uma pessoa, copiar outra parte de outra pessoa. E eu tento copiar. Nunca vai dar certo, mano. Nunca vou conseguir fazer um negócio do jeito que o cara fez. E acaba saindo algo autoral. É isso que é legal. Você pega a referência, você tenta copiar ela,
e aí você vê que o teu produto não encaixa, mas você consegue daquilo lá tirar a ideia para montar no teu. Então isso é Exato. genial, assim, porque você vai com a intenção de copiar mesmo, e aí você acaba criando algo novo ali que fica diferente de qualquer outra coisa. Nossa, ainda mais se você é dev e não manja muito de Figma, é quase impossível você copiar igual, cara. Porque você vai querer fazer um negócio, vai fazer um pouquinho pior, mas aí vai ficar legal também. E Vai aí, ficar bom. uma Ah, outra que eu mas tô usando muito é Mobbing, que é o nome. Que é muito bom isso é também, bom tipo, também. ele Uhum. dá referências de. Você pode tanto colocar um texto, então, tipo, por exemplo, eu quero colocar, sei lá, mouse, eu quero fazer um site sobre mouse. Eu vou lá e coloco mouse, e aí ele vai aparecer várias telas que aparecem a palavra mouse. E também você consegue filtrar por nicho. Então, tipo, eu tô fazendo um site para hotelaria, tô fazendo um site para finanças, tô fazendo um site para família, sei lá. E você consegue também filtrar por marcas. Então, por exemplo, o Tech Years, que foi um produto que a gente fez, a gente pegou muita referência, o Vini, que também é um designer muito brabo, a gente pegou muita referência de lá do Duolingo, que é basicamente o Tech Years é um Duolingo nichado, né, para dev. Então, a gente conseguiu fazer o Tech Years com base no Duolingo, mas ficou diferente, porque, como eu disse, você nunca vai conseguir copiar 100%. O que você ia falar, Otávio? Ah, eu ia falar só que, cara, copiar é a alma do negócio, né? É muito difícil você criar uma coisa do zero hoje em dia. Se eu for pegar, por exemplo, no ramo musical, é muito difícil um artista ter criado um sample totalmente novo. Ele tá provavelmente pegando o sample Que do deram maluco de certo, né? 1600 lá, que já morreu. E aí alguém já pegou o sample também de outra coisa, então é muito difícil. O design, ele vai evoluindo. Tem até o livro Design para o Mundo Complexo, que aborda temas como esse próprio do símbolozinho de salvar. As coisas, elas não mudam, mas elas mudam o que elas representam, né? Então, uma ponte que antigamente era usada para um trem passar por cima, hoje em dia é um ponto turístico do Rio de Janeiro. E não passa mais nenhum trem lá, é só um ponto turístico legal. E o design ele vai evoluindo, o conceito vai evoluindo, então muitas das coisas, por exemplo, da Apple, elas são muito baseadas num design industrial alemão chamado Dieter Rams. Isso é bem, bem nicho, assim. Se você for pegar, por exemplo, os rádios que o Dieter Rams fazia lá na Alemanha, cara, é óbvio, é claro a inspiração que a Apple tem desse cara. Então, muitas vezes a inspiração que você precisa nem tá na atualidade. Ela tá num rádio velho, alguma coisa antiga, que algum outro design industrial, algum design de outro aspecto tenha tacado. Então, um exemplo é esse da Apple, usando bastante as coisas do Dieter Rams, e isso vai evoluindo, né? As coisas vão evoluindo, você vai copiando, você vai mudando o contexto, dando outro significado para as coisas, e esse é o ciclo da vida, né? É sobre isso. Vocês colocaram aqui Penpot. Que ferramenta que é essa que eu nunca ouvi falar? Essa Penpot, ela é uma ferramenta nova ali no mercado, é tipo um Figma. Tem até outros tipos de ferramentas open source, mas elas geralmente a ferramenta ela tá tentando fazer um Figma diferente e tentando achar seu nicho. Eu dizia que ela pode ser interessante, que ela traz algumas opções ali de navegação para smartwatch e tal, mas isso o Figma também já consegue trazer. Eu diria mais para focar no Figma, ou se você for alguém muito alternativo e quer fugir quer ser ovelha negra, você pode usar OpenPot ou tem até algum outro lá que eu até agora esqueci o Mas ele é nome. igual ao Figma? Eu lembro Cara, é que o bem pessoal parecido. usava É muito parecido. o da Adobe lá, que foi vendido. Cada BXD, Ah, né? sim. Não, é o Figma que Tem foi um vendido tal para Adobe, né? de Pi também, agora esqueci o nome. Puta, é Pi alguma coisa, tipo de torta mesmo. Não, usa o Figma, né? Exato, usa o Resumindo. Figma que não tem erro. E aí agora eu vou buchitar sobre MIUI enfim, MIUI, para você que não sabe, é uma biblioteca, um design system, é tipo tudo, uma biblioteca de componentes e de design também, da Microsoft. É da Microsoft, né? Ou é da Google? Da Microsoft. A moeda da Google. Da É. Google? É da Google, pode Uhum, crer, porque eles fizeram o Android, não é verdade. uhum. Então, e aí, muita gente é muito fã, principalmente as pessoas que não manjam tanto, tipo, de, de design em si, né? As pessoas são muito fã disso porque você consegue construir um produto muito rápido. E legal. E é muito bacana mesmo você conseguir construir um produto rápido, principalmente se você estiver num contexto tipo B2B, que você não precisa tanto de identidade visual, que você quer fazer o negócio funcionar. E eu já cometi esse erro muitas vezes de querer fazer um negócio todo do zero, quando eu podia só me ter um Material UI lá, testar a minha ideia. Inclusive no começo é muito provável
que se você só quer colocar um produto no ar, testar uma ideia, validar, que primeiro é que você tem que fazer isso sem codar, e depois quando você for codar, você coloque algo desse sentido aí, tipo um UI da vida ou algo que está muito em alta agora, que nem o ChatCN. Então, todas as aplicações na história, né, da web, elas vão meio que padronizando, se aparecendo. Peraí que meu telefone pingou. Elas vão meio que se padronizando. Então, começou com o Bootstrap. Então, todo site que você entrava e via que era Bootstrap. Assim, tipo, o botão era igual, o modal era igual, o jeito de você navegar era igual. E depois foi para MIUI. Então, todos os sites que você entrava parecia meio que as coisas da Google, porque tudo era igual. E uma coisa muito bacana do MIUI é que eles padronizaram não só os componentes, mas como as patterns dos componentes, tipo, a forma de você separar cada componente. E uma outra coisa que é muito legal também, que agora tá vindo, né, e que todo site meio cool, assim, que você entra, é preto, branco, com um spotlight, assim, né, com uma luz, parece que alguém acendeu uma luz nele, assim, e isso é ChatCN, que é o jeito Vercel de fazer as coisas, assim, né. E, cara, é legal você fazer isso. Você vai estar dentro dos padrões, as pessoas vão saber, você vai ter velocidade, isso é muito bacana. Eu sou meio retardado e gosto de fazer as coisas um pouco mais do zero, assim, no sentido de ter identidade do produto. Então, a Abacate, por exemplo, se você entrar na Abacate, você vai se sentir dentro do universo ali que só a Abacate pode te proporcionar. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, mas tem algumas coisas que eu pego do MIUI, que eu copio deles, e não necessariamente preciso usar o componente deles. Por exemplo, o jeito deles dividirem as pastas lá. E isso eu trago esse pattern para dentro do meu código, entendeu? Trago esse pattern para dentro do meu design system. E, enfim, saiba que você também pode fazer algo do zero. Não necessariamente você precisa usar uh, uma biblioteca de componentes. Mas se você quer ser rápido e principalmente se você não quer ter tanta autenticidade assim, vai fundo, usa. É importante falar também, quando a gente fala de patterns, a relação de escalabilidade também, né? Quando a gente utiliza o componente pronto de alguém, a gente fica dependente daquele componente estar funcionando. Então, se por acaso os caras subir algum deploy errado lá e quebrar, vai quebrar a tua aplicação também, se você fizer a atualização da versão. E se você não fizer a atualização da versão, provavelmente depois de um tempo ela também vai começar a quebrar porque não vai mais ter compatibilidade. Então é muito importante você ter mesclar, né? Vou fazer um negócio curto aqui, uma aplicaçãozinha, que eu não vou precisar da manutenção, eu faço daquele jeito e depois, se for o caso, eu recrio. Mas se você vai querer dar uma manutenção, às vezes é melhor você gastar um tempinho a mais e construir algo teu, que você vai conseguir dar manutenção, não vai precisar ficar mexendo em versão de framework, que é um inferno de você atualizar também. Então é legal você ter esse balanço. São ferramentas, mas você tem que saber lidar e saber quando que utilizá-las também, né? Pra não acabar sendo um peso. Ferramenta interna, por exemplo, aqui, o admin da Abacate Pay, a gente tem um admin que a gente vai lá, aceita todo mundo que coloca, faz o QIC, né? Tipo, coloca quando você manda sua foto pra gente, quando você manda seu CNPJ pra gente, a gente tem que aceitar ou reprovar você. E esse admin a gente fez usando o ChatCN, tipo, porque a gente queria 100%. velocidade. Exato, é só a gente que vai usar, só eu, meu sócio e mais a nossa equipe que vai ficar aceitando lá ou não. Então, também você tem que saber, né, o que você está construindo. Eu não preciso fazer um design system totalmente novo para o admin agora. Se eu tivesse uma empresa, quando a Abacate, Deus queira, que evolua para, sei lá, 10 mil pessoas utilizando tipo um iFood da vida, que tem uma equipe interna gigantesca, aí até faz sentido eu fazer um ferramental diferente para o pessoal conseguir diferenciar, mas agora, e por que Até para não? você trazer uma experiência diferente pro teu usuário interno, né? Daí você vai pensar no teu usuário interno. Mas Né? enquanto é só você por você, e você sabe utilizar aquilo ali, faz o mais rápido possível, utilizando a ferramenta pronta que tem e Deus abençoe, Exato, né? exatamente. Bom, design responsivo, sem dor de cabeça. Aí, mobile first, começa o design pela... Então, mobile first por design também é interessante. Eu sei que para desenvolvimento, ainda mais para quando você é um pouco mais iniciante, é muito interessante você começar pelo mobile, né? Porque é mais fácil você ir comprimindo para a expansão, e não da expansão e indo comprimindo. Para design isso também é verdade, também é realidade? Ixi, você tá mutado. Oxi. Mas é a mesma lógica. É muito mais fácil você pensar em como organizar os componentes e a hierarquia das coisas que vão estar na tela quando você tem uma coisa pequena. Então você tem que decidir o que é importante que vai entrar aqui. Então você, além de ter um peso estratégico, às vezes você consegue refletir sobre coisas que você
num desktop ou no web, enfim, você não teria esse problema, você consegue dar uma pensada, beleza, tenho menos espaço de tela, o que que é importante, o que que eu tenho que mostrar, como é que eu mostro. Aí depois, quando você evolui, você consegue levar esses padrões da mesma forma. Você vai deixar o que você entendeu que é mais prioritário na frente, vai dar um destaque, enfim, como a gente estava falando antes. Então, nesse sentido, faz muito mais sentido começar pelo mobile first, se reorganizar ali, depois só expandir. E também tem o mesmo sentido. É muito mais fácil expandir depois, né, do que diminuir. E um outro ponto também, que hoje a galera não tá querendo muito baixar o aplicativo, né? Então, se você faz o teu site ali, tua aplicação web responsiva, vai ser muito mais fácil da galera utilizar do que se você ter que baixar um aplicativo para utilizar. Acho que uma coisa que a galera tá sofrendo muito hoje em dia é quando você é buchitado ali de promoção e aí você quer ver o preço daquele negócio que te interessou. Eu vi um fone e fiquei interessado em saber. Aí você clica na promoção para ver o preço, ele te manda baixar um aplicativo. Em vez de te direcionar para o web ou simplesmente mostrar o preço. Isso é um negócio que deixa uma experiência muito ruim. Então, às vezes, você pensar no mobile first, mesmo que seja páginas simples, não páginas muito complexas, para ele aparecer mobile first ali é interessante também para você trazer uma experiência legal. E vai ter gente que vai abrir no celular, mesmo não sendo para celular. Inclusive, uma coisa que está acontecendo muito agora, por exemplo, o YouTube, 30% das pessoas que assistem o YouTube são na TV. Então, as pessoas estão começando a fazer mais vídeo para TV do que para só celular e PC. Eu mesmo assisto muito YouTube na televisão. Tipo, quando eu termino Uhum. de trabalhar e quero dar uma relaxada assim, eu coloco um vídeo lá no YouTube, alguma coisa, sei lá, Casemiro, né? O pessoal assiste bastante, React de alguma coisa. Então, a TV está sendo muito utilizada também, mas isso já é para YouTube, né? Ninguém vai utilizar seu site na TV. Mas quem sabe no futuro também isso não expanda para uma outra coisa, tipo realidade de óculos ou sei lá, né? Exato. Então É tem uma, que ir sempre se adaptando. inclusive dentro da Oder é uma coisa que eu e o Otávio a gente tá buscando assim porque no fim a gente acaba fazendo produto digital, PC e celular, né? Então a gente tá indo para um viés da gente começar a estudar esses outros tipos de ferramenta. Então vou fazer um design para TV, fazer um daily UI, né? Que a gente vai ali fazer um desafio e a gente vai criar um design para TV, para Apple Watch, para outros tipos de mídia que são tendência hoje, até para geladeira, que hoje em dia você vai ver uma geladeira, você tem ali, você consegue colocar o Spotify na geladeira. Então é muito interessante você começar a pensar que vai ter outro tipo de interface de carro também, né? Hoje os carros estão vindo sempre com as mídias muito grandes, com Sim. mais aplicativos, jogos e coisa, então você começar a pensar nisso é muito interessante também. Sair um pouquinho da caixa do só que a gente usa no dia a dia, né? Mas para agora, eu acho que se você Exato. for fazer um produto B2C, né, tipo, pro povão usar, faz ele pensado no celular, cara. Isso. Ainda mais se for um nicho que não vai mexer tanto no computador. Tipo, desenvolvedor, ok, o cara vai, provavelmente ele vai mexer no computador, do que ele vai, quando ele vai for acessar o seu aplicativo. Mas o cara que ele vai, sei lá, por exemplo, o abacate. A gente teve que pensar a experiência no celular primeiro, para ver como que ia ficar, porque eu acho que a maioria das pessoas que vão comprar as coisas estão aqui, né, no celular, estão no ônibus, estão andando, estão na rua, estão no trabalho, estão cagando, então tem que ser assim, né? É, Tem mano. que fazer no celular. E as novas gerações, elas não estão mais sabendo mexer no PC como a gente, por exemplo, sei lá, que nasceu ali 90, 2000, mexia. Então, como eu comentei, eu dei aula, eu dava aula para adolescentes, em 13 anos até 17. E, cara, eu já tive que ensinar como criar pasta no Windows. Isso, cara, para mim, de 11 anos, eu já sabia criar uma pasta no Windows. Mas hoje em dia o pessoal faz tudo pelo celular, né, cara? Eles editam vídeo pelo celular, ele posta no Instagram pelo celular, ele navega pelo celular, estuda pelo celular. E faz umas Então, coisas cabulosas, né, no celular também. exato, faz Tipo, umas edição de vídeo edição no celular louca, hoje em né? dia, né? Tipo, é Doideira. uma parada muito louca, assim, que quando você pensava em edição de vídeo, parecia que você tinha que ter um setup incrível pra você editar. Hoje em dia, vai ali, CapCutzinho, pá, editou um vídeo, subiu e pronto, E né? edita um vídeo É foda. Tem uma loucura. galera que faz um vídeo Aham. muito foda, né? O CapCut, tá ligado? É, velho. Ai, ai, e aí a gente já entra em acessibilidade. Acessibilidade, pequenas mudanças, grandes impactos. Acessibilidade, quando você fala sobre SaaS, né, e a pessoa que está fazendo o SaaS ali para ninguém ainda, que você não tem nenhum usuário, você tem algumas boas práticas que você pode colocar, tipo, aí já falando para desenvolvedor em si, né? Dentro das suas tags, você pode colocar um out, por exemplo, tem algumas boas práticas que você pode usar, mas você não precisa se preocupar, tipo assim,
110% com acessibilidade, tá ligado? Você precisa se preocupar em lançar o seu produto e ele ter algumas boas práticas. Eu acho que isso é fundamental, tá ligado? Até porque a acessibilidade, ela não é só para pessoas com alguma dificuldade ou deficiência. Por exemplo, deficiência visual. Ou ela é também para indexação no Google. Então, se você quer ter um SEO melhor, é bom você ter uma página mais acessível. Então, se você não pensar nas outras pessoas, pensa no seu próprio produto também. Então, e para design, como é que vocês pensam sobre acessibilidade dentro de um design? Essa eu não, realmente não sei nada, é um mundo novo para mim. Acho que além desses pontos que você comentou, que, claro, botar ali tudo certinho na criação do componente, deixar tudo indexado bonitinho, acho que o principal é a questão de cor e contraste. Você precisa saber que algumas cores elas talvez não conversem tão bem, ou elas fazem parte do mesma rodinha ali, e pessoas com algum tipo de Baixa visão, né? problema de visão, esqueci o nome agora, Baixa visão. daltonismo, tem diversos tipos de daltonismo, um cara que não enxerga vermelho, outro que não enxerga azul, outro que não enxerga azul e vermelho. Então, às vezes, se você utilizar essas cores em conjunto, às vezes elas não funcionam. Então, você tem que ter um pequeno cuidado com o contraste. Agora, se o contraste geralmente está bom, por exemplo, você não está usando uma cor que conflita com outra em cima da outra ou muito perto, geralmente funciona. Só que você tem que saber que em algum momento alguma pessoa vai olhar para o seu botão azul brilhante e vai ver cinza. E talvez seu botão azul brilhante que tem uma fonte branca em cima, o cinza com branco já não funciona. É meio que isso. Então você tem que estar meio que ligado nessas pequenas coisas. Claro, como o Dani falou, cara, você não precisa se preocupar 110% com isso. Você está lançando um produto, você tem que lançar o produto o mais rápido possível. Mas sabendo dessas questõezinhas já ajuda. Até tem um site e uma escala que ajuda você a identificar se o seu componente está acessível. Acho que é o WCAG, né, Henrique? Isso. Se você que for mais nerd e quiser saber um pouquinho mais, você consegue ver sobre o WCAG. E até para a questão de daltonismo, tem algumas extensões do próprio Chrome que você consegue instalar. E aí mudando lá o tipo de daltonismo, né? Então, acho que tem o protanopia, uns negócios assim. Não lembro exatamente os tipos, mas existem tipos diferentes de daltonismo. Então você consegue colocar lá e ver se teu site está funcionando certinho, se a pessoa está conseguindo ver. Porque às vezes você está colocando um tom de roxo no teu negócio e ele vai ser verde para a pessoa. Às vezes é verde e vai ficar marrom. Então, às vezes, dependendo do que você coloca de contraste ali, a pessoa não vai ficar tudo uma coisa só. Então é legal você ir pensando nisso. E também tem algumas em relação à acessibilidade, tem uma. E também se você for nerdão, tem a NR, deixa eu ver aqui, é o ISO 924111, que fala sobre experiência de usuário de uma forma geralzona, assim. Então é um artigo que você consegue abrir e ler ali sobre vários pontos em relação à experiência de usuário que pode te ajudar ali no dia a dia. Então não recomendo que você leia, até porque é um documento muito extenso, um documento chato de ler, mas você pode usar como referência, às vezes dar um Ctrl F ali e procurar alguma informação que você precisa e usar como consulta, né? Então, mais uma informação aí também. Inclusive, vocês colocaram aqui no nosso roteirinho Lighthouse, é uma boa ferramenta, tanto para acessibilidade quanto para indexação no Google, né, que é o SEO. Inclusive, eu já fiz um Uhum. vídeo só sobre SEO, se quiser. Tá bem completinho mesmo. Mas eu preciso atualizar, tem algumas outras coisas que eu preciso colocar lá. E Boa. aí, querem falar mais alguma coisa sobre acessibilidade? Acho que é isso. Acho que o core é isso aí. E Boa. cuida pra não colocar, às vezes, um verde no verde, um negócio assim, que já tá bom. Tenta colocar sempre um preto, um branco em cima da cor, que vai funcionar ali legal, mesmo que não fique tão bonito, mas às vezes vai ser mais fácil de ler ali um tom sobre tom. Agora que você falou do preto no branco, o branco no preto, um ponto que dava para ter falado nas boas práticas é você nunca tentar usar o preto puro e o branco puro. É verdade. Você vai lá, mesmo que você escolha de um jeito meio nada a ver, vai lá na paletinha lá, tenta pegar um preto um pouquinho menos preto, saca? Tipo um preto 30-30-30, um branco meio Pelo menos um branco no 333 em vez gelo, do 000, né? Clássico. para você tentar fugir. Porque isso muitas vezes, o contraste do branco no preto, ou preto no branco, ele pode ser muito forte para quem está lendo coisas. Então você vai dificultar a leitura. Então tenta usar uma coisa um pouco mais soft, vai ajudar É igual bastante pintar já. parede de casa. Você nunca vai pintar de branco, sempre vai ser um gelinho, um off-white ali, uma outra cor.
Então dá para trazer isso para padrões também. Principalmente em fundo de tela, que você vai fazer aquele porcentagem de 60%, nunca deixa o fundo branco, tenta sempre trazer um tonzinho de cinza, um begezinho ali que facilita. Às vezes você olha e fala, mano, isso aqui é branco. Mas depois, quando você olha a cor branca perto do branco de verdade, você vê realmente a diferença é muito melhor de ler no branquinho, no branco gelinho, branco Boa, bege. boa. Ah, como escolher e usar fontes e tipografia? Cara, eu como dev, eu uso 3 fontes. 2 fontes, na verdade. Ou eu uso a Inter, ou eu uso uma que eu tô gostando muito que chama Honest. Acho que é isso. Tem algumas que não tem erro, mas tenta não inventar moda. Se você não tem um conhecimento tão grande em relação a fontes, vai ali numa Inter, Roboto. Uma Poppins já é um pouquinho indo além dos limites ali de legal. Então, essas fontes são bacanas. A Open Sans também, se eu não me engano, que é da Microsoft, é uma fonte legal. Product Sans também. Mas são fontes que, se você não tem tanta familiaridade em utilizar fonte diferente, essas vão ter uma leitura legal, vão ter uma forma de utilização em vários tipos de produto. E aí você vai numa LP, talvez uma fonte mais gordinha, às vezes, e tal. Mas é legal você manter uma consistência, assim, para não fugir tanto de... Não ficar algo esquisito. Parece que foi feito no Canva, sabe? Só não usa mais Monte Serra, pelo amor de Deus. É verdade. Chega de Monte Serra, mano. Parou em 2015, velho. Mano, uma coisa só, se você for fugir um pouco, se for meio rebelde assim, né? E for pegar uma outra fonte, toma cuidado para você não pegar uma fonte que tem direitos autorais, porque tem cara que roda bot aí para pegar a fonte dele, e aí pode cair no seu site e ele te processar e você tem que pagar uma boladinha para ele. Uhum. Ah, é raro? Pode ser, mas eu já vi acontecendo, cara. Já vi acontecendo. E imagem também, a mesma coisa. Agora que a gente tem IA, cara, para você reproduzir uma imagem muito parecida com aquela que você pegou num banco de imagem, é muito fácil. Então, tenta evitar de usar a imagem já, tipo assim, que tem direitos autorais, tal. Tem vários sites, inclusive. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre. Acho que pode falar agora, na real, uns sites de imagem e de fontes também, que a gente curte. Acho que de fonte tem o da fonte, né? O da fonte, o Google Fonts também, é Google legal. Fonts é bom. E aí, até trazendo para a imagem, contextualizando, acho que o FreePic é uma ferramenta muito boa que você consegue jogar e ver só coisas grátis. E aí Sim. você consegue, às vezes é grátis, mas você baixa uma licença junto com a imagem. Quando você baixa direto do FreePic, por exemplo, ou as fontes do Google e tudo mais. Então você baixa aquilo com fonte, com a permissão de uso. Então, se algum momento precisar e tal, você tem aquele documento salvo com você. Cara, Free Pick é GOAT demais, porque agora eles lançaram uma IA que tá absurda, cara. É muito bom a Uhum, é IA muito deles. bom. É doideira Então, mesmo. use o Free Pick para você gerar imagens também de IA, assim, sabe? Tem uns designers da gringa que eu vejo, os caras. É só Free Pick que os caras fazem, assim, sabe? E tem uma aba de. Acho que todo site que tem aba de comunidade é muito foda. Você consegue Uhum. explorar muita coisa, né? E o Free Pick tem também lá a aba deles. Mas acho que é isso, para fonte é isso. Um de ícone que o pessoal sempre me pergunta, que são os ícones que a gente usa na LP, tanto da Lightpix quanto da Abacate, é uma biblioteca de ícones da Microsoft, ou é da Google? Acho que é da Microsoft. A, Sabe qual que é? Que é o que são os a Hero emojis, na real. Icons Não, ou a não é outra? de ícone, é de emoji animado. Acho que é Animated Emoji, eu acho que é da Uhum. Microsoft. Eu não sei se tem licença, inclusive eu tô usando lá. Se a Microsoft um dia for bater na minha porta Qualquer, aqui, qualquer coisa manda a intimação, né? fazer o quê, cara? Mas para iconografia do dia a dia, é muito bom a Hero Icons, que é uns ícone moderno. Uhum. A Phosphor Icons também é muito Esse é o meu boa favorito, eu acho. Phosphor Icons é, é meu favorito. e você consegue baixar a biblioteca para você utilizar. Então você consegue baixar todos os ícones para o teu projeto pelo Git, que eles têm o canalzinho lá, você consegue pegar, ou você consegue baixar só esse VG daquele que você precisa. Então fica bem fácil assim de você manipular suas bibliotecas. Exato. Tem um que eu gosto bastante, que ele não é basicamente uma biblioteca, ele é meio que um repositório, onde Repositório de todo mundo biblioteca, é né? um repositório de biblioteca, que é o The Nom Project. Cara, tem um monte de ícone lá, às vezes você precisa de uma coisa muito específica que não tem na library que você baixou. Você tenta achar uma que parece um pouquinho, sei lá, pô, você tá precisando de um ícone de um poste de luz, tá ligado? Lá você vai achar, mano. Já achei ícone, sei lá,
do Bush, tem ícone do Obama, tem ícone de tudo, tá ligado? Você consegue achar qualquer coisa lá. É bom, não sei, mas você acha. Então você consegue adaptar, você usa do jeito que você quiser. Você precisa referenciar o autor, tecnicamente, para baixar de graça. Mas aquelas, né? É, é muito difícil o cara lá e achar o ícone que você tá usando. Enfim, só se ele rodar um E se o bot ainda cara achar assim. também, mano, o cara que é da É, Albânia não vai processar você do Brasil, é muito difícil. Pode exato. acontecer, é importante a gente tirar o nosso da reta também, né? Mas, Mas é muito bom também. aí tamanhos, uma coisa que vocês colocaram aqui, tamanhos e espaçamentos Isso. dos Esse que você tinha ícones e das fontes. comentado mais cedo, a parte do ícone, a gente tem umas regrinhas lá que talvez entre muito numa questão designersística, mas a parada é nunca tentar deixar o ícone muito mais maior do que a fonte que você está usando. Então, você tem que ver o padrão do ícone que você está usando. Muitos ícones, muitas bibliotecas já vêm com uma leve padding ao redor do ícone, então ele meio que se abraça ali junto na sua fonte. Então, às vezes, você precisa aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho. Mas sempre que você for usar, por exemplo, um ícone do lado de um texto, tenta manter todos iguais, não muda o tamanho das coisas, a não ser que são coisas diferentes, lógico. E para tamanho de fonte, cara, é fazer um beabá também. Usa múltiplos de 4, múltiplos de 8, já é o suficiente. E tenta não mudar. Então, se você vai usar, sei lá, 24 para o seu H6, mano, é isso. Não muda. Ou você É, cria outras variações. e H6 é do H1, né? Acho que é a mesma coisa no HTML. É basicamente o tamanho das fontes ali que você vai utilizar, um P e tal. Então é isso. Sim. E não utilize fonte em site, aplicação, menor que 10 que não dá para ler. Principalmente para pessoas que têm baixa visão ali, acaba dificultando. Então não usa fonte menor que 10, sempre o 10 é o limite. Aquele Isso. textinho que vai embaixo do campo, algum izinho ali de informação. Ou você vai colocar uma propaganda e precisa de uma letra miúda ali para alguma coisa, usando no máximo 10 que ainda dá para ler. Ou até fonte muito grande, né? No mobile, 14 já é uma fonte ok. 16 já Uhum, começa a ficar grande, mas 16 pro desktop é perfeito, por exemplo. uhum. Pro parágrafo. Então você tem que ver É, mais ou menos como é que tá o responsivo disso, né? inclusive, para o desenvolvimento é bom você definir o tamanho do seu REM, né? Então você utiliza a variável que ela vai ser escalável de acordo com a quantidade de pixels que tem na tela, mas você define lá, o meu REM base vai ser 16, aí o metade do REM, que é 0,5, vai ser 8 e por aí vai, que aí você consegue ter a escalabilidade em qualquer tela e você consegue ter essa responsividade também. Sim. Então, a dica importante aí de dev. É. E isso aí para dev é muito importante. Tipo assim, se você definir o seu range, por padrão acho que ele já vem por 16, né? Mas se você, Acho que nas sim. aplicações, mas se você definir lá como 16, por exemplo, e você colocar que a sua font size vai ser um REM, ele vai ser 16. E aí se você Uhum. quiser, por exemplo, né, dividir ele por metade, você vai colocar 0,5 REM, ele vai ser ali 8, né? Então é a mesma coisa. E aí para fonte, o que eu acho que para você que é dev chucro aí, você pode se apegar em algo que o Tailwind faz. Usa múltiplos de 4 ou múltiplos de 8, que são a mesma coisa. Então, tipo assim, pô, eu achei que essa fonte ficou muito pequena, quero aumentar um pouco. Experimenta aumentar 4, entendeu? Em vez de você aumentar, sei lá, 3,5 ou 3,75. Aumenta 4, não gostou, aumenta mais 4, vai abaixando, entendeu? Então, ou você vai usar, tipo, que nem o Henrique falou, 10 é o mínimo ali, ok. Mas aí tenta usar, tipo, 12, tenta usar depois, vai para 16, entendeu? Não gostou, vai um pouquinho para baixo. Tem uma matemática melhor para você fazer isso? Com certeza. Mas se você é meio chucro e não está afim de pesquisar sobre, tenta fazer que nem o Tailwind faz, que é usar múltiplos de 4. Tanto para também padding em margem. Então, por exemplo, um Tailwind, se você colocar lá P-2, é a mesma coisa que 4 vezes 2, ou seja, seu padding vai ser de 8. Se você colocar lá P-4, é a mesma coisa que 4 vezes 4, seu padding vai ser 16, entendeu? Então é a mesma coisa. Se você não estiver usando Tailwind, tenta usar múltiplos de 4, beleza? Porque as coisas vão ficar um Boa. pouco mais tipo, não responsivas, mas harmônicas, né? Na sua tela. Ele vai se encaixar melhor, né? Sim. Aí, microinteração de feedback ao usuário. Por que que feedback importa? Indicar progresso, carregamento, sucesso. Nossa, isso é muito importante, mano. Isso é muito importante mesmo, sim. É, Inclusive, um negócio de dev, em vez de você dar refresh na sua tela, tenta dar um refresh lá na sua API, que isso vai ser um pouco mais, uma experiência um pouco melhor do que ficar vendo as coisas piscando na sua tela, assim, né? Mas pode falar, o que que você ia falar aí?
Até voltando, né, às heurísticas de Nielsen, a primeira, né, eu tinha comentado da segunda, que é a compatibilidade entre sistema e mundo real. A primeira fala sobre visibilidade e status do sistema. Então você constantemente está lembrando o usuário de onde ele está, ou o que ele está fazendo, ou o que ele acabou de fazer, é importante, porque às vezes a pessoa vai estar fazendo uma outra coisa, tipo, tá utilizando o teu sistema, mas eu estou no WhatsApp também respondendo alguém. Quando eu volto a minha atenção para o sistema, é importante eu saber onde eu estou, onde eu parei. Então, um componente que é muito importante de ter em site, ou se você vai entrando em camadas dentro da tua aplicação, é o famoso breadcrumb, que é a migalha de pão que você vai deixando. Então, eu saí da home, vim para a parte de usuários, estou dentro do cadastro do usuário do Daniel. Então, eu sei de onde eu vim, para onde eu vou. Se eu quiser voltar para os meus usuários porque eu abri um usuário errado, eu consigo voltar. Então, você dá esses status tanto em tela quanto em avisos, caso a pessoa tenha clicado em um lugar errado, se a pessoa preencher alguma informação errada, é importante para a pessoa saber como corrigir. Então, é igual a gente falou, a gente, como designer, sempre vai trazer a prevenção de erro, mas o usuário sempre vai fazer um deslize, seja por conta do ambiente que ele está inserido ou por alguma desatenção, alguma coisinha que aconteceu ali. Então, é sempre bom você estar lembrando ele de onde ele está ou para onde ele tem que ir. Inclusive, breadcrumb vem da história lá do João e Maria, né? Que lembra que o Exatamente. João foi lá Exato. jogando pão no chão, e aí quando eles foram voltar, os passarinhos tinham comido pão e eles não sabiam onde eles estavam. Então, a mesma coisa no seu site. Tudo tem uma referência, né? Os nomes, assim. E outra referência também legal é o toast, né? Que é aquele cardzinho que aparece quando você finaliza alguma coisa ou tem alguma coisa errada, que é justamente o mesmo movimento que a torrada faz quando sai da torradeira, aquelas americanas. Então chamaram assim porque ele faz um movimento na tela ali que lembra a torradinha. Ah, que da hora, esse eu não sabia. Uhum. E o Burger Icon também, né? Que tem É, o de menu, que seria um pão, um hambúrguer e o pão. Então tem essas referências legais assim também. top. Caraca. Aí, layouts prontos, como começar rápido. Ah, essa aí acho que a gente já falou, né? De utilizar os templates e tal. E Tudo mais. uma outra referência legal que tem, que a gente acabou esquecendo, se você for fazer landing page, dá uma olhadinha no Frame, no Wix, que são referências legais que você consegue mesclar um monte de coisa e trazer para tua realidade ali, que ajuda bastante também. Uhum. Exato. Tem muito designer que vive hoje em dia criando pequenos layouts, por exemplo, para o Framer ou para o Wix. Então, às vezes você consegue achar umas inspirações legais lá também. Uma landing Uhum. page, uma paradinha assim, que é bacana. Muito bom. Framer é muito foda, né? Bom mesmo. 9 erros comuns e como evitá-los. Falta de espaçamento, acho que a gente já falou também, né? Sobre falta de espaçamento. Falta de contraste, a gente já falou também. Quer falar alguma coisa sobre falta de espaçamento? Texto que passa o tamanho do campo ou do tamanho do negócio, tipo, ele encavala com outras coisas também. É uma parada que dá para ser evitado. Tem um componente muito simplesinho. Eu não lembro o nome agora, Elipses? mas elipses, isso. Você vai colocar ali e ele vai ficar. Quando o Transparente, né? texto passar o tamanho máximo, ele vai colocar os três pontinhos ali. Você coloca um toast para ler o conteúdo inteiro, mas nunca deixe o texto quebrar para fora das coisas, que fica bem estranho. Sim, é mesmo. Bom, isso aqui é interessantíssimo, cara. Interfaces confusas por excesso de elementos desnecessários. Às vezes, quando a gente não sabe, e eu já cometi muito esse erro, né? E, tipo assim, pô, eu quero inovar aqui. Aí eu vou colocar um monte de coisa e, pô, seu site vai ficar nada a ver com nada, assim, né? Então, às vezes, depende muito da sensação que você quer passar também. Então, por exemplo, isso vai além de desenvolvimento, né? Um prato de pessoa rica, né? Um prato que é um negócio para uma pessoa rica comer, um prato chique, ele é sempre um pratão com uma comidinha no meio, assim, né? Com um caviar lá no meio. E aí também uma vitrine, quando é para uma pessoa mais rica comprar, que vai ter uma Gucci, uma Fendi, um negócio assim, sei lá, Louis Um Vuitton, relógio só, né? um Rolex, vai ter um relógio só lá, não vai ter um Rolex no meio de um monte de Cássio, tá ligado? Então, e aí a mesma coisa é ao contrário, né? O pratão de pedreiro é sempre mais barato, por mais que venha mais comida do que um caviar, né? É uma vitrine cheia da Oscar lá, cheia de tênis, é mais barato do que você ir lá comprar um tênis da Louis Vuitton, por exemplo. E aí, se você entrar dentro de um site, tipo, sei lá, uma Farfetch da vida, ou um site que vai te vender produtos mais exclusivos, eles vão deixar um item por seção, ou alguma coisa nesse sentido. Então, saber alguns conceitos assim
vai te ajudar, porque às vezes o menos é mais, ou também não. Se você está fazendo um negócio um pouco mais para classe C, classe D ali, para eles acessarem, às vezes ter um pouco mais de informação vai ser o que vai te salvar, entendeu? Então você tem que sempre fazer um estudo de caso e também não pecar por excesso, né? E é muito importante você entender o teu usuário também, porque às vezes você vai trabalhar com sistemas de contabilidade, por exemplo, que o cara está acostumado a mexer com aquelas planilhas cheias de dado. Às vezes você encher de dado ali no teu sistema também vai ser importante, porque ele vai ver tudo num lugar só, porque está acostumado a ver isso tudo numa planilha. Mas você vai trabalhar com um sistema flat, que é de recepção, por exemplo. A pessoa precisa ver uma informação por vez para dar entrada numa pessoa, num consultório médico, por exemplo. Você vai colocar o mínimo de informação para que ela faça só aquela ação naquele momento. Então é importante você saber o público que você está lidando e como que você quer transmitir a tua ideia de produto naquele momento. Exatamente. Exatamente. 10. Tem- Quer falar uma coisa? Não, acho que eu ia até só comentar que se quiser procurar, às vezes, algumas referências, por exemplo, de coisas mais exclusivas, um estilo que está muito em alta era o brutalismo, que, querendo ou não, ele traz itens muito grandes, textos muito grandes, só que ele deixa a tela exclusiva para poucas coisas. Então, você meio que toma um susto ali de estar, por exemplo, um textão gigantesco na sua tela, tentando fazer uma coisa um pouco mais disruptiva, mas isso muda um pouco o que o usuário estava esperando. Você toma caraca, o cara foi longe aqui. Um textão grande, uma imagem grande, coisas grandes, mas ao mesmo tempo, ainda assim, é bacana de navegar. Você entende que são coisas mais exclusivas. É meio que chama bastante atenção. Tá caindo um pouco agora, mas em 2024, ali, ano passado, tava em bastante alto o brutalismo. E ele veio muito para quebrar o minimalismo, né? Que foi para Exato. era tudo, não tinha nada, e aí você vem e pá, um elemento gigantesco na tua tela. Engraçado como Então as ele coisas são deu. cíclicas, né? Tipo, Uhum. sempre Exato. vem. Aí, tipo, vem um monte de minimalista. Aí a pessoa vai lá e, tipo, beleza, agora que tá tudo assim, como que eu vou fazer pra chamar a atenção? Brutalismo. Aí, brutalismo, como que eu vou chamar pra fazer pra chamar a atenção? Ah, sei lá, os caras vão lá e inventam um novo movimento que contrapõe o brutalismo, né? Antigamente os logos todos em 3D, né? Quando 3D, saiu ali. sim. Mas É, isso é muito histórico e muito da arte também, né? De como as coisas acontecem de acordo com o tempo que as coisas estão acontecendo. Então, o minimalismo ele veio muito também para suprir uma necessidade de limpeza, né? De organização que a gente não tem no nosso dia a dia pela carga de informação que a gente tem, a quantidade de notícia que a gente vê, a quantidade de conteúdo que a gente consome, conteúdos rápidos e coisa. Então isso trazia uma sensação de paz. E aí agora tudo virou minimalismo e a gente acaba indo pro lado contrário, né? Então, de fato, é exato. tudo cíclico e a gente vai vivendo momentos da arte que a gente estudava no colégio e tudo mais, e a gente vai vivendo os nossos momentos agora também, Exato. conforme o passar dos anos. Um exemplo de brutalismo fácil é o site da Apple lá com a apresentação do iPhone 16. Você Uhum. vai ver que é uma imagem por sessão com um título gigantesco. Geralmente tem bastante microinteraçãozinha conforme você vai scrollando. Mas é tipo uma imagem por sessão, um textão gigante. Os textos, em vez de ser 16, o do parágrafo é tipo 20. Então, as coisas bem maiores, bem mais brutais, assim, né? Então, E uma bastante tendência tendência. que está vindo muito forte agora, eu não sei o nome, se já foi dado um nome para isso, mas são as microinterações dentro do site. Então, de você passar o mouse e ter um hover diferente que vai abrir alguma informação, algum movimento diferente. Então, o usuário mexer e ser prazeroso mexer naquela aplicação. Então, conforme você vai mexendo no íconezinho, dá uma balançada, você clica num botão, ele te dá uma microinteração. Então, a tendência está indo muito para essas microinterações que acontecem, tanto em design, quando as pessoas estão postando, quanto em sites mais novos que têm essa tendência de ir seguindo a tendência, estão trazendo agora. Então, é talvez um ponto a se atentar aí para os próximos SaaS que vocês forem criar. Exato. Porque é muito do usuário olhar pro seu SaaS ali, pro seu site e ficar com, Vontade de porra, continuar usando, né? vontade de comer o bagulho, sabe? Uhum. Porque tá tudo bonitinho. É o que a gente tenta trazer no abacate, né? Por exemplo, o abacate ficando maduro, ou tipo o abacate fofinho lá, assim, na hora que você tem uma compra Exato. realizada, entendeu? É que lá Pode... foi um achado também. Exato, exatamente. Pô, e aí para meio que finalizar aqui, eu gostaria de falar sobre testes e testar a sua aplicação, né? Que a gente colocou, que vocês colocaram aqui no roteiro, teste sua aplicação antes dela ir para o ar. E eu acho que pode ir além de você testar, que é algo que o dev médio tem muito medo. Eu sempre falo sobre isso, de mandar a sua aplicação para outras pessoas e para as outras pessoas testarem também. Então, coloque sua aplicação no ar, manda para o seu amigo. Ninguém vai roubar sua ideia, tá ligado, mano?
Tipo, e mesmo se for roubar, com certeza alguém já teve a sua ideia antes, então mande as coisas para Uhum. as pessoas usarem, para elas testarem, mande para o seu cliente, ele vai usar e você vai perguntar para ele, pô, você gostou? Por que que você não gostou? Ele vai falar para você se ele ficou confuso. E como eu disse, coloque também ferramentas para você para te auxiliar, tipo o PostHog da vida, um Clarity, um Hotjar, que você vai ver onde as pessoas estão usando, o que estão testando ali, o que elas estão fazendo e não estão fazendo, principalmente. E além de você testar, manda para todo mundo testar. Construa em público, que é algo que eu faço aqui nesse canal, né? E faço no meu Twitter, faço em todos os outros Uhum. lugares, no LinkedIn também. E além de você, acho que se você está com medo de alguém roubar, ao invés de você construir em público, pelo menos lança em público, tá ligado? Versões betas, versões de features, lança as coisas em público, pede para as pessoas utilizarem, te dá feedback e, e é isso. O que vocês acham sobre essa parte de testes aí como designer? Ah, é essencial até dar uma pequena bullshitada sobre a parada do. A galera sempre tem muito medo, né? Nossa, eu tô com uma ideia genial aqui, não posso mostrar. Mano, um monte de gente já teve sua ideia. Se alguém roubar, você vai ter mais uma pessoa para você avaliar o que ele fez de errado, melhorar na sua ferramenta. Então você nunca vai estar criando uma coisa nova. Veja a concorrência como aproveitar alguém que já está gastando dinheiro, ver o que eles estão errando e pegar o público desse usuário. Então, sempre, cara, você tem que estar tentando. Não tenha medo de mostrar as suas coisas, é, porque essa é muito sobre isso. E questão de teste, cara, é muito importante, como o Dani comentou. Em design, a gente sempre fala de evitar o teste da mãe, né? Você não mostrar, por exemplo, a sua mãe ali, sua mãe vai falar, nossa, filho, Para pessoas realmente tá. fraternais, né? Que não vão te Isso tá falar a muito verdade. bom, parabéns. Tipo, tenta testar com pessoas que você consiga ver ela mexendo, que você consiga saber se ela tá puta fazendo aquilo lá, se ela tá legal, se tá bacana, se tá uma experiência legal. Então, um amigo, um colega de faculdade, até pessoas que você nem tem tanto vínculo assim, mas que você pode confiar minimamente aí, para utilizar a parada. Você vê como ela utiliza e pensar se aquilo que você planejou, ela tá fazendo. Então, é muito bom. Inclusive, é, esse negócio do design da mãe é muito interessante, cara, porque isso também se dá além do seu design de UX e UI para você testar e validar o seu produto. Às vezes a pessoa fala assim, pô, Dani, eu tô com um produto validado aqui, mano. Tipo, eu mandei para os meus amigos, todo mundo falou que usaria, que compraria, mandei para um cliente que ele falou que compraria pra caramba. Cara, isso não é validar o produto. Tipo, se você mandar pro seu cliente, ele pagar de fato, aí sim você validou, porque tem alguém querendo usar, tá ligado? Mas É, se a e, pessoa falar que tá bom, seu amigo vai falar que tá bom mesmo, mano. Ou ele não quer conversar com você, porque você é uma pessoa chata, ou ele vai falar pra não ferir seus sentimentos, tá ligado? E você também é in- uma pessoa chata, se isso acontecer. Exato. Até inclusive, para. pode falar. Por exemplo, em vez de perguntar, por exemplo, você usaria isso aqui? Mano, a pessoa vai ver pra não te magoar, ou se ela é muito próxima de você, ela pode falar que não usaria. Mas pra não te magoar, ela fala, mano, usaria muito. Nossa. Por exemplo, sabe, você vai tá fazendo uma aplicação ali, sei lá, pra pessoas que querem ser mais saudáveis. Vai perguntar, mano, você usaria um aplicativo que vai te ajudar a ser mais saudável? Porra, é lógico, filho. Eu vou usar mesmo? Não. Não, eu tô comendo Cheetos aqui sentado no sofá, mano, sei lá, assistindo o Bob Esponja, velho, mas não tô usando o aplicativo. Então você tem que tentar perguntar se ele já utilizou essas coisas antes. Se isso é uma coisa que tá recorrente ou é um problema recorrente da vida dele. Então, você já teve problema em tentar ser saudável? Você já tentou ser saudável antes? Por que que você não conseguiu, tá ligado? Tenta ir mais na questão investigativa e não, tipo, mano, você usaria? Você gostaria? Você compraria? Evita os ias. Não usaria, por favor. E às vezes também a pessoa que você vai perguntar não é o teu ICP, né? ICP, inclusive, Exato. é Ideal Customer Profile, que é tipo quem que é o teu usuário ideal para você apresentar o produto. Então talvez você tá perguntando pro teu amigo ali que joga LOL contigo e comedor de Cheetos, ele não vai querer utilizar. Mas talvez em uma outra bolha, né, que a gente tá usando muito esse termo de bolha, vai ter uma galera que vai querer usar. Então às vezes você tá perguntando para as pessoas erradas. E um outro ponto, que inclusive foi um dos primeiros posts da Oder no Instagram, você nem sempre vai precisar ouvir teu usuário. Porque às vezes ele vai te trazer algo que como ele acha que agiria, e não como ele de fato agiria em determinada situação. Então você vai e pergunta pro Dani, pô, vem dois caras te assaltar numa moto, o que que você faz? Ele fala, nossa, eu vou virar o Jiraiya, eu vou matar os dois, vou sair vazado e, nossa, vou ficar com a moto deles ainda. Mas, pô, na hora ele vai ficar ali amedrontado e morrendo de medo dos ladrões, vai tomar uma coronhada na cabeça e vai desmaiar. E vai perder todo o dinheiro. E o tênis. E aí, acabou ali, então.
é muito de como a pessoa vai imaginar que ela utilizaria aquilo. Então, pô, com certeza utilizaria um aplicativo de saúde porque, nossa, é incrível. Mas não, a pessoa não vai usar porque não é interesse. Então, às vezes, você observar essa pessoa, como o próprio Dani falou, utilizar um Clarity, um Hotjar, uma ferramenta que você consegue ver a pessoa utilizando, sem que ela esteja na pressão de você estar assistindo ela utilizar, é muito importante também de você ir analisando o comportamento da pessoa de forma natural e não induzida para aquele momento, né? Muito fera, senhores. Muito bom, mano. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Falem agora, o cara se para sempre. Se vocês estiverem precisando de designers, entre em contato com a gente lá na Other.co, Instagram Ó, e tudo mais. E a gente Seus conversa aí com merchazinho aqui vocês, fazendo no Jabá. esse jabá. o link vai estar Então, aqui se na descrição precisarem, também. isso. Então, se vocês precisarem de qualquer coisa, tanto informação, trocar uma ideia, a minha DM do Twitter também tá aberta, se quiserem tirar sugestão, enfim, se quiserem fazer um produto, a gente pode fazer um orçamento, mas tirar dúvidas, a gente tá sempre aberto aí para trazer as informações para vocês também. Acho que é isso. Se vocês gostaram Perfeito. da abacate, por exemplo, tem dedo do Henrique lá, tem dedo da Oder lá também. Foi um produto que eu fiz bastante coisa, mas, cara, com certeza tem dedo, principalmente na parte de UX ali do Henrique também, ele me ajudou bastante. Então, se vocês gostam dos meus produtos, das formas que eu faço as coisas, pode ter certeza que essa galera aqui são os meus mentores de verdade, né? São pessoas que eu tô aqui conversando todos os dias, falando, pô, o que que você acha disso aqui? O que que você não gostou? E, e eles são amigos que palpitam mesmo, assim. Então, vai lá, enche o saco deles também. Pergunta as coisas pra eles no Twitter, no A gente vai Instagram. ser sincero, a gente não vai ser mãe e passar a mão na cabeça, não. A gente vai ajudar de verdade. Eu não tenho tanto isso, cara. Eu não consigo ser. Eu sempre tento ser cool guy, assim, sabe? Tipo, as pessoas sempre me perguntam um bagulho assim. O cara chega no Instagram, pô, tô com uma ideia revolucionária aqui, mano. Um aplicativo de cardápio digital pra restaurantes. Eu, caralho, mano, revolucionário, Isso, velho. que massa, hein? Boa. Vai na fé, mano. Eu falo, mano, valida a sua ideia e tal, não sei o quê. Mas enfim, acho que é isso. Acessa lá o perfil, tanto o Instagram deles pessoal vai estar aqui, tanto também o da Other, que os caras são brabos demais. E se você quiser não só design, mas também um produto em si, eles têm uma equipe de, é isso que a gente não falou, né? Eles têm uma equipe de É verdade. desenvolvedores muito bons lá. Inclusive, eu mesmo já fiz projeto para eles, já trabalhei lá na Other também. Então, só acessar lá, se você gosta do meu trampo, se você gosta do trampo deles, com certeza você vai gostar de ter alguma coisa aí. É a única software house que eu recomendo. Então, tamo junto, galera. Valeu aí Junto. por assistirem. Ou talvez eu coloque isso aqui no Spotify também, cara, porque ficou bem grandão. Dá pra, de Ficou verdade, É dá uma pra legal. boa, hein, colocar. mano. É uma Uhum. boa, hein, mano. Podcast. Pod Dani. Pode ir, Dani. Pode, Dani. É nóis. Valeu. Valeu. Falou. Fechou.